Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, graça e paz, saudações em Cristo, o Senhor da Igreja, o nosso Senhor. Nós hoje, sexta-feira, estamos fechando mais uma semana das nossas devocionais, não é? Dos nossos encontros de estudo da palavra para a oração em família, e isso tem sido com certeza edificante, tem sido abençoador, tem nos feito crescer na presença do Senhor em tempos difíceis como o que nós temos vivido. Por isso, eu encorajo você mais uma vez a colocar ali no nosso chat os seus motivos de oração, até motivos de gratidão, para que possamos colocar diante do Senhor. Irmãos, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor através de um hino. E o hino escolhido hoje, como nós já colocamos no grupo da igreja no WhatsApp, é o Falar com Deus. Na oração, encontro calma, na oração, encontro paz. Vamos então cantar ao nosso Deus. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus
satisfaz. Amém, irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler mais uma vez no Salmo 23, ainda falando das bênçãos do pastor, o pastor das nossas almas, o Senhor Jesus. Nós vamos ler no Salmo 23, mas agora dos versículos 4 a 6, ok? O nosso tema, então, é esse, é a segunda parte do estudo que começamos ontem, as bênçãos do pastor. Abra a sua Bíblia, vamos ler os versos 4, 5 e 6. A palavra do nosso Deus nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, nós já vimos, com base no Salmo 23, escrito pelo rei Davi, quem é o nosso pastor, não é? E vimos que é o Senhor, o Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de promessas. Nós vimos, irmãos, também, começamos a analisar ontem a respeito das bênçãos que o pastor nos dá. Vamos lembrar que o salmista Davi, como era um pastor de ovelhas, está agora pensando na relação de Deus com ele próprio, de Deus conosco, não é? E falando também de Deus como nosso pastor, aquele que nos pastoreia continuamente, aquele que cuida de nós, está ao nosso lado, e ele mostra então que Deus também nos envolve como um rebanho, como o pastor tem os cuidados com as suas ovelhas. Deus também faz a mesma coisa conosco. E nós analisamos ontem, irmãos, as primeiras bênçãos citadas aqui no Salmo 23. A bênção do repouso, quando ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. A bênção da paz, leva-me para junto das águas de descanso, diz Davi. A bênção da saúde, quando ele diz refrigera minha alma, ele está pensando no restabelecimento, na restauração da própria saúde, não é? E também nós terminamos falando da grande bênção da direção. A direção de Deus para as nossas vidas, não é? A condução do Senhor para a nossa caminhada, quando ele diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Hoje, então, nós vamos, a partir do verso 4, continuar a verificar, a analisar, a sermos edificados através da constatação das inúmeras, variadas bênçãos de Deus, as bênçãos do pastor para nós, suas ovelhas. A próxima bênção, irmãos, é a bênção da coragem. Você já enxergou coragem como sendo uma das bênçãos que Deus nos dá? Pois é, quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele está falando, irmãos, de algo que sempre sobrevém nas nossas vidas. Nós somos sempre afetados pelo medo. O medo é o nosso companheiro inseparável. Ele está inerentemente ligado à nossa natureza. Não importa o tamanho da sua fé, você terá medo. O medo se manifesta principalmente em momentos de dificuldade, como o que estamos vivendo. Se manifesta principalmente nos vales da nossa vida, né? Nos vales do sofrimento, nos vales da provação. Mas o texto é claro, no verso 4, dizendo que o bom pastor está conosco, ainda que eu não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E o motivo é que o bom pastor está conosco. Então, o bom pastor, irmãos, conosco, a companhia dele conosco, a direção dele conosco, expulsa o medo da nossa mente e do nosso coração. Na verdade, irmãos, Deus está conosco e também está à nossa frente.
essa verdade espalhada na Escritura Sagrada, mas eu quero só citar um texto, o texto de Deuteronômio capítulo 31, verso 8, que diz exatamente isso: o Senhor é quem vai adiante de ti. O Senhor é quem vai adiante de ti. Aqui, irmãos, que antes de eu sair ou chegar, Deus já saiu, Deus já chegou à nossa frente. O Senhor é quem vai adiante de ti. Guarde esta promessa bendita da Escritura Sagrada para mim e para você. Pode até parecer uma contradição, né? Deus vai, mas fica. Deus vai adiante de nós, mas Ele está conosco, Ele fica conosco. E são verdades paralelas. Ele vai, mas Ele não nos desampara. Ele vai, mas Ele não nos deixa faltar nada. Deus é capaz, e só Ele é capaz de realizar, prover, ajudar, impedir e transformar, irmãos, o nosso contexto de vida. Então, se Deus é conosco, se Ele está conosco e se Ele vai à nossa frente, não há motivos para ter medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós podemos dizer como Davi: não temerei mal nenhum, porque o bom pastor está conosco. A bênção da coragem. A próxima bênção que ele coloca aqui no Salmo, irmãos, está no finalzinho, na segunda parte do verso 4, é a bênção do consolo, do conforto. Mas veja, repare bem que é um tipo diferente de conforto, de consolo. Quando ele diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E é um tipo diferente de conforto e consolo ao compreendermos, isso fica claro, ao compreendermos, irmãos, o que era o bordão, o que era o cajado, né? O bordão era um bastão ou um cetro, o cajado era uma bengala, um tipo de uma bengala. Eles eram usados pelo pastor de ovelhas no lidar com o seu rebanho para bater na ovelha que tentava se desviar, para repreender e trazer de volta a ovelha rebelde. Portanto, irmãos, essa bênção do consolo de uma maneira diferente, da disciplina do Senhor, não é? Assim fica mais claro. É o que está aqui registrado. Deus usa a sua disciplina para nos quebrantar e através disso ele produz arrependimento. Porque a Bíblia fala que Deus é quem nos conduz ao arrependimento. Não vai faltar esse consolo, esse conforto, esse ato de um pai preocupado com o seu filho para todos nós. Não vai faltar quando a tristeza surgir como fruto de arrependimento. Isto é a ação de Deus. O bordão do bom pastor, o cajado dele nos confortam, entram em ação para nos colocar no caminho certo, no rumo traçado por Deus para as nossas vidas. E essa é uma outra grande bênção. A terceira bênção que eu quero mencionar aqui, exposta no Salmo 23, está no verso 5, irmãos. Ele diz, o salmista: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Como você deve saber, o rebanho era levado para um pasto aberto, ainda hoje é feito isso, né? Escolhido pelo pastor para ali então se alimentar. Então, enquanto eles ficavam ali, o pastor ficava vigiando as ovelhas. Enquanto elas comiam, o rebanho ali se alimentava, o pastor estava ali ao redor. E é por isso que ele diz essas palavras: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Os adversários aqui, com certeza, os predadores das ovelhas, os lobos que contemplavam o rebanho, mas eles não podiam atacá-las por causa da presença do pastor. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus nos envia ao meio, como ovelhas para o meio de lobos. Lobos cruéis que são infiltrados até mesmo na igreja para destruírem as ovelhas. Então, somente a presença do pastor pode nos dar segurança e proteção, nos preparar uma mesa, mesmo na presença dos nossos adversários. E nós temos inimigos visíveis
e também inimigos invisíveis, não é? Adversários imaginários pode ser, mas adversários reais. E é essa a ideia aqui, o bom pastor nos protegendo, nós estamos nos alimentando, mesmo na presença dos nossos adversários. A próxima bênção alistada aqui por Davi, ainda no verso 5, é que ele diz assim: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É a bênção da provisão, irmãos, da bênção da provisão. Pastando na presença dos seus adversários, as ovelhas são saciadas. E essa palavra ungir é muito interessante aqui. Tem também o sentido de aumentar gordura, mas tem também o sentido de satisfazer plenamente. É o que o bom pastor faz com o seu rebanho, faz comigo e com você. Ele nos unge a cabeça, ou seja, ele nos satisfaz por um todo. E o transbordar desse cálice, não é? Quando ele diz o meu cálice transborda, simboliza essa provisão abundante, constante, que o bom pastor oferece às suas ovelhas. De modo que quem tem Jesus, e nós já estudamos ontem que o Senhor do Salmo aqui aponta para Cristo, é o nosso Redentor, o Senhor Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna, a vida abundante, tem satisfação espiritual. Você se lembra do que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5? Aquele que tem o Filho tem a vida, a bênção da provisão. Provisão material, mas sobretudo emocional e ainda mais espiritual. Mas continuando, irmãos, o penúltimo ou a penúltima bênção aqui colocada pelo rei Davi, o salmista, é a bênção do amor. Quando ele diz no verso 6, bondade, na primeira parte do verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, a ovelha tem diariamente, em todos os dias da sua vida, dois companheiros inseparáveis. São companheiros do rebanho do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor. O verbo seguir, né, usado aqui por Davi, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Esse verbo seguir denota intensidade, é uma perseguição, na verdade, é perseguir, é caçar sem chance de escapar. Nós jamais escaparemos do alcance do amor do Senhor. A bondade é a sua generosidade, é aquilo que é útil, proveitoso e agradável que Deus faz em nosso favor, mesmo sem merecer essa bênção. A misericórdia de Deus é a benevolência dele, a benignidade, a compaixão. Ele não nos trata como de fato nós deveríamos ser tratados, mas ele nos trata com sua misericórdia, com amor, não é? Irmãos, essas duas virtudes são então expressões do amor de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia. E por fim, irmãos, o rei Davi fala acerca da vida eterna, num sentido ainda mais amplo, do que acontece quando tudo aqui nesta vida se acabar. Alguém, ou vários irmãos e irmãs postaram em dias passados, há poucos dias, uma frase, se não me engano é do John MacArthur, posso estar errado, que diz que a única coisa que a morte pode fazer com um crente em Cristo, com aquele que crê no Senhor Jesus, a única coisa que a morte pode fazer é entregá-lo para Cristo. Irmãos, isso não é abençoador, confortador? Porque é isso que Davi está falando aqui, é disso que ele fala quando ele diz: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A jornada da ovelha que tem o seu Senhor, o Senhor Deus, o Senhor Jesus como seu pastor, essa jornada se encerra no céu. O verbo habitarei, usado aqui por Davi, revela uma felicidade imutável, algo assim intransferível, glorioso. Então é uma segurança, é uma certeza que se baseia no próprio Deus, não é? E Davi diz: habitarei na casa do Senhor. É a casa do Pai, irmãos, que tem muitas moradas, como disse
o nosso Senhor Jesus. É a casa do amor perfeito, que reúne todos os filhos aperfeiçoados. É a casa do descanso eterno para todo sempre. Observe que o céu é para sempre. Todas as maravilhas e também todas as lutas desta terra passam. O passado, vai chegar um dia em que o passado já terá falecido, por assim dizer. Mas ali na presença do Senhor, na casa do Senhor, onde iremos habitar, tudo será novo e perpétuo. Na terra, irmãos, há tempo de nascer e também há tempo de morrer, mas no céu só há tempo de viver. Portanto, irmãos, o Salmo 23 é uma declaração de fé no Senhor. Todo ele exalta confiança, exalta regozijo, exultação, exalta paz, segurança em Deus. E reparem também que ele começa com o Senhor, com o salmista dizendo: o Senhor é o meu pastor, mas ele termina também com o Senhor: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Salmo 23 é um resumo teológico da nossa vida como cristãos, não é? Nós vivemos para o Senhor e morrendo, morreremos para estar com o Senhor. De modo que eu quero terminar dizendo o seguinte: você precisa de coragem para enfrentar a crise, para enfrentar até os seus próprios medos na crise. Você precisa de correção de rota. Você precisa de proteção, da certeza e da convicção do amor de Deus e também, irmãos, da convicção de que se tudo aqui se acabar, estaremos seguros com Deus, habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Você precisa, Deus te dá essas bênçãos, são as bênçãos do pastor. Max Lucado, ontem nós citamos ele e hoje de novo, ele diz, falando sobre o amor, maravilhoso amor de Deus, ele diz: você pode passar dias sem pensar em Deus, porém Deus não passa um só momento sem pensar em você. Infelizmente, isso está errado, é um grave pecado no sentido de consequências danosas para nós. Nós muitas vezes não pensamos em Deus. Jamais podemos fazer isso, mas muitas vezes é assim, não é? Mas como ele diz, ainda que isso aconteça, infelizmente, precisamos pedir perdão por isso. Deus não passa um só momento sem pensar em mim e sem pensar em você. Irmãos, vamos orar agora? Feche os olhos, vamos depositar as nossas vidas nas mãos daquele que é o nosso pastor. Querido Deus, nosso Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor é o Deus abençoador, é o Deus confortador, é o Deus que é uma realidade, ó Deus. Não é fruto da nossa imaginação, não é, ó Deus, aquele que quando oramos está distante, mas é o Deus real, presente, vivo, que age por nós, trabalha por nós enquanto esperamos em Ti. Nós te glorificamos, ó Pai. Obrigado pelas Tuas bênçãos, bênçãos que não merecemos. A bênção, ó Deus, de estarmos cercados pela Tua presença, ainda que andemos por vales de provação na nossa vida. O Senhor está conosco e o Senhor vai adiante de nós. Ao mesmo tempo, não se ausenta da nossa vida, mas o Senhor já vai além, vai além. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor conhece todas as coisas. Nós, ó Deus, vemos só ao nosso redor tempos difíceis. Nossos olhos só enxergam, ó Deus, até certo ponto, mas o Senhor conhece todas as coisas. E a nossa certeza é de que a Tua bondade e a Tua misericórdia certamente estarão conosco, nos perseguirão todos os dias da nossa vida. E ainda que tudo se acabar aqui, nós estaremos seguros nas Tuas mãos. Muito obrigado, ó Pai. Mais uma vez te pedimos que o Teu Espírito que em nós habita nos conduza, ó Deus, a águas de descanso, a pastos verdejantes. Obrigado, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, irmãos, nós fechamos uma semana, né, de devocionais, de encontros de oração,
enquanto durar esse isolamento, estaremos aqui com a graça de Deus. Você esteja firme na fé, tudo isso vai passar e Deus tem lições preciosas para mim e para você. Ele é o nosso bom pastor. Agora vamos orar com as nossas famílias. Deus os abençoe em tudo.